Fala, seus aleluiados, sejam bem-vindos. Confirmem para mim se áudio tá ok para vocês, por favor. Áudio ok, tudo ok. Tá bom. Pessoal, decidi fazer essa live aqui como uma resposta a um posicionamento que alguns pastores tomaram sobre uma postagem que eu fiz ontem, ou antes de ontem, né? Sobre família. Inclusive usei a foto da minha própria família como um selo, né? Daquilo que eu estava falando, por julgar ser tão importante para mim, né? Como eu sempre digo, o ápice da minha interpretação bíblica, teológica, não me leva a pensar numa igreja cheia, né? Numa igreja lotada, mas em famílias transformadas. Para mim, o ápice de um avivamento, não no conceito neopentecostal de avivamento, mas quando o coração e a mente humana absorvem, né, o evangelho, o ápice desse avivamento é a transformação da vida e da família. Para mim, avivamento não é aquilo que meramente acontece em um culto, mas é principalmente aquilo que acontece fora dele. Para mim, como pastor e teólogo, o verdadeiro culto cristão começa quando a liturgia termina. Sempre ensino nas igrejas que pastoreio e supervisiono em Brasília, Recife e Goiânia. O culto de vocês vai começar quando esse culto congregacional ele terminar. Então, o alvo de todo o meu pastoreio e de toda a minha teologia é a vida. Porque entendo que a primeira instituição a ser criada já dá para nós pistas daquilo que está no coração de Deus. E Deus não inaugura a existência com um templo, ele inaugura a existência com uma família. É como John Piper fala no livro Alegrem-se os Povos, sobre missiologia, missões, evangelização. Ele diz, olha, só pregamos o evangelho onde Deus não é conhecido. O foco das missões não é a evangelização e o homem, é a glória de Deus. E John Piper conclui, a evangelização cessará quando Deus for louvado por todas as nações na consumação dos séculos. Ou seja, evangelização não é eterna, missões não é eterno. Os sacramentos não são eternos, as disciplinas espirituais não são eternas, a congregação dos redimidos não é eterna, a Bíblia, como livro doutrinário fundamental à nossa fé, ele não é eterno. Eles todos possuem os dons espirituais, os ofícios ao ministério que a igreja exerce. Tudo isso tem uma finalidade de redimir o homem agora, imediatamente, para a glória de Deus. E concluiu, bíblica e teologicamente, que a intenção de todas as ferramentas que Deus nos disponibilizou é para nos devolver a possibilidade de adorarmos a Deus como Adão adorava. O primeiro mecanismo litúrgico de adoração a Deus que nós vemos é depois da queda, é com Caim e Abel. Eles foram adorar a Deus, mas não há relato cronológico bíblico de que Adão, o pai de Caim e Abel, adorou a Deus. Ofertou, dizimou, congregou, jejuou, amou, perdoou, orou. Não há esse relato. Concluiu, sabe por quê? Porque o ser humano foi criado e o ser humano será consumado redentivamente por Jesus para adorar a Deus de uma maneira fluida, fundamental e essencial. A adoração de Adão não era litúrgica. Quanto mais um homem ele se ver livre, né,
Quando eu digo homem, eu digo gênero humano, livre na obra redentiva de Jesus, mas ele consegue adorar a Deus sem tempo, sem cálculo, sem métrica, sem análise, sem supervisão, porque a sua santificação vai devolvendo para ele o que eu chamo de download espiritual. Quanto mais ele avança na sua santificação e relacionamento com Deus, mais ele é reconfigurado aquilo que ele foi criado para ser, sem o pecado de Adão. Então toda a face da minha teologia é a família, né? A conclusão da minha interpretação bíblica e teológica é a vida, é a família. Você entra aqui nas minhas redes sociais e às vezes você entra em crise, porque você vê análises perigosas, né? Porque essa minha conclusão vívida da teologia cristã me leva a uma teologia pública, ao exercício radical da cosmovisão bíblica, pensar Deus fora da caixinha, pensar Deus fora do óbvio, e isso aparentemente parece liberalismo, né? E as pessoas concluem isso porque associam uma fala teológica, às vezes radical ou perigosa, com a minha cara tatuada e conclui, consequentemente, que eu possa ser um pastor ou um teólogo liberal, né? Mas longe disso. E, cara, quis responder, né, aos pastores que se posicionaram, não por causa de uma ofensa, mas acredito que esse diálogo é edificante, vai ser proveitoso para a igreja, no final das contas, e até para os próprios pastores, né? Porque às vezes estão limitados na interpretação do que eu quero passar como edificação ao corpo de Cristo. E fiz uma postagem que ainda está no meu feed aí. Gente, abrindo esse parêntese aqui, todo mundo perguntando o que são os selos, né? Tem um coraçãozinho aí que são os selos, uma função que o Instagram disponibilizou. Aí quando você compra um selo, você dá um apoio financeiro aos meus projetos. Então eu lidero 33 projetos sociais. Você compra um selo, aí tem valores desse selo, e vai pingando aqui 50 centavos de dólar de um dólar de outro e tal, e vai fazendo um montante aí. Um dia eu saco e invisto aqui em missões, tá bom? Então esses selinhos são maneiras de você apoiar financeiramente os projetos. Mas vamos lá. Eu fiz uma reflexão sobre faltar o culto. Faltar o culto. E o pastor Rodrigo Mocelin e o pastor Rafael César e hoje o pastor Anderson Lopes se posicionaram nas redes sociais, né? Alguns me chamando de moderninho, outros me chamando de liberal. Eu me posicionei, chamei alguns deles para conversar no privado, outros eu provoquei, bíblica e teologicamente, dizendo que eles iriam depois das 13 horas, não tive tempo às 13 horas, eles iriam se arrepender desse posicionamento injusto, principalmente por me chamar de liberal. Eu brinquei dizendo, cara, me chama de feio, ó o shape, pode me chamar de feio, não é ofensa nenhuma. Pode dizer que eu matei a minha mãe, que é uma mentira descabida. Agora, me chamar de liberal, aí, cara, é muita má fé. Então, não chame a especificidade do meu ministério, que é a teologia pública, que é a cosmovisão bíblica, que é o desafio teológico para a igreja pensar fora do óbvio, né? Que culto Deus quer de nós quando o nosso culto comunitário acaba? Esse é o Anderson Silva. Então, se você não alcança, né, se o seu pensamento teológico não alcança isso, cara, só senta para aprender. Mas me chamar de liberal é má fé, infantilidade ou rivalidade
Se você tem algum pressuposto de um comportamento meu que você não gostou, se você não gosta que eu aparentemente sou um pastor tatuado, e você já tem aquela ofensa guardada, esperando só o momento certo para externar essa mágoa que você tem com a minha pessoa. Agora, liberal, cara, não dá. Sabe por quê? Porque liberalismo teológico é aquilo que toca o que é fundamental, essencial, e não aquilo que é o modo. Então, a liturgia, a maneira com a qual nós cultuamos a Deus, se é sábado, se é domingo, se é num galpão ou se é igreja nos lares, essa é a forma, tá? E pensar ou desafiar a forma jamais pode ser considerado liberalismo bíblico e teológico. O que é liberalismo bíblico? Tocar no fundamental, tocar na essência e não na forma. E eu estou com minhas conjecturas teológicas desafiando formatos e não desafiando fundamentos, como um Ed Renekiewicz da vida, como um Vitor Azevedo da vida. Eles são liberais. Você pode concluir bíblica e teologicamente que flertam com a heresia porque ferem fundamentos bíblicos. Não creem, por exemplo, naquilo que Abraham Kuyper chamou de quadripé existencial. Criação, queda, redenção, consumação. O mundo foi criado de forma organizada, se tornou desorganizado por causa do pecado de Adão, foi redimido em Jesus e será consumado por Jesus na sua vinda. A Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, são questões fundamentais. O nascimento de Jesus não é virginal. A heresia que João combateu na sua primeira carta, olha, dos gnósticos, né? A matéria é má, portanto Deus não pode ter corpo, né? E por isso que ele diz, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, em matéria, em corpo, esse está dominado pelo espírito do anticristo. Então, se você não pode questionar bíblica e teologicamente o que eu digo, não conclua que isso é liberalismo, porque eu só estou desafiando sua forma, nada mais, tá? Então, busque um outro termo. Acho que foi uma tolice da parte de vocês esse posicionamento equivocado, até porque aparentemente vocês conhecem pessoas que eu conheço, uma ligação, uma pergunta esclareceria tudo isso. Então é uma tolice, né? Muitos de vocês falaram que é uma maneira de eu lacrar, mas talvez vocês que estão querendo lacrar em cima daquilo que vocês estupidamente concluíram, tá bom? Pastor Rodrigo Mocelin disse o seguinte: pode faltar... Não, vamos lá, vamos começar pela minha reflexão. Se for necessário, falte o culto para salvar sua família. Todo pastor é um teólogo. E todo teólogo tem por fundamento o texto, somente o texto. O objeto do estudo do teólogo é o texto. Nada mais. O amor do teólogo é o texto, o envolvimento, mergulhar no texto, a interpretação honesta, o bailar com as palavras. Esse é o ofício do teólogo, esse é o ofício do homem de Deus. Somos homens das palavras, tá? E cara, infantil, Mocelin. Infantil. Eu vou ler a legenda da postagem, mas só a postagem para qualquer gente óbvia, racionalmente falando, não tem o porquê você concluir o que você concluiu. Até porque, vamos lá, se dê ao esforço de ir no meu Instagram e se dê ao esforço de ir no meu Facebook, olhar os comentários. Há um ecossistema ao redor daquilo que eu estou tentando ensinar. Obviamente que cada um de nós tem um ecossistema eclesiástico, né, diferente. Mas do tipo assim, se esforça, vence o orgulho,
Vai nos comentários aqui no meu Instagram, vai nos comentários no meu Facebook, para você ver o clamor de uma multidão de irmãos feridos, sangrados, desviados, que perderam tudo, inclusive suas famílias, em nome de uma idolatria do galpão, ao radicalmente interpretar que a igreja do Senhor Jesus é o galpão. Eu mesmo me converti há 21 anos, 22 anos atrás na igreja Renascer em Cristo, do Bispo Sônia, apóstolo Esteve Hernandes, né, que se declara apóstolo. Eu não sei hoje, né, me afastei, só fiquei um ano, converti e fiquei um ano nessa igreja e depois fui para uma igreja mais saudável, né, e foi a igreja que eu participei a maior parte da minha vida antes de ser chamado por Jesus para ser pastor. A Igreja Renascer fez seu povo, seus líderes perderem aniversário de pessoas amadas, parentes, filhos, avós, pais, em nome daquilo que você era obrigado a fazer dentro da liturgia ou do serviço voluntário àquela congregação. Pessoas perderam casamento. Se alguém dissesse, olha, eu não posso me comprometer com aquele compromisso, é o aniversário da minha esposa. Olha, se a sua esposa quer que você fique com ela no aniversário dela e não venha para a igreja servir a Deus, ela está com o espírito de Jezabel, né, que os neopentecostais chamam do espírito da manipulação. Pois bem, eu estou convertido há 20 anos. O bispo da época que me converteu, ele já passou na igreja local que eu pastoreio, desviado. O pastor que na época me converteu, desviou, casou semana passada, depois de viver a vida mais louca, no sexo, drogas e rock and roll. Um outro pastor da minha época de conversão passou também pela igreja que eu pastoreio, viciado em pedra, viciado em crack. Tudo isso em nome da idolatria de uma instituição religiosa. Então, é desonesto você querer pegar uma postagem e querer julgar toda a minha teologia como se a minha teologia não tivesse ecossistema, como se eu fosse um garoto, como se eu fosse o Vitor Azevedo da vida vindo falar qualquer pataquada em rede social. Como se eu não fosse pastor, como se eu não fosse bispo supervisor de outras congregações, como se eu não fosse pastor de pastores, como se eu não tivesse esposa, como se eu não fosse casado, como se eu não fosse pai de 4 filhos, como se eu não fosse diretor de um seminário reformado de teologia. Então, não vejo qual a necessidade disso. Me julgar de querer lacrar, mas talvez é você que está querendo lacrar alguma coisa, bicho. Tem lastro, tem ecossistema, mas vamos lá. A postagem coloquei, e foi até um desrespeito, cara. Para dizer que eu não me ofendi, eu vi essa sua postagem ontem já quase meia-noite. E eu fui dormir chateado, fui dormir ofendido, vou confessar meu pecado. Se ontem à noite eu dormi assim, ó, tão... Sabe por quê? Porque eu não usei a foto da minha família como panfletagem. Eu usei a foto da minha família como um selo para aquilo que é importante para mim. E o que é importante para mim? O fim da teologia cristã é a restauração de uma família. Eu sempre digo, quer confrontar a ideologia de gênero? Não resista apenas às filosofias. Deixem eles assistirem que tipo de família vocês são fora do culto. Sabe? Aí você pega essa postagem e quer questionar o que eu disse, se tá certo e tá errado. Cara, sendo que a foto da minha família aqui não é panfletagem, cara, e coloca a foto da minha família sem pudor nenhum para discordar de mim. Falta de honra, falta de hombridade.
disfunção da tua masculinidade bíblica. Porque se eu fosse discordar de ti numa postagem que tu usasse a foto da tua família, eu não ia colocar a foto da tua família. Então, ontem eu me ofendi. E se tu tivesse diante da minha frente, eu ia te cagar no pau, como diz o pastor Jack. Mas graças a Deus, né, que para todo coração redimido, nada melhor que um sono. Dormi, acordei bem e a ofensa foi-se embora. E só me vejo na responsabilidade de trazer luz a essa questão. Mas vamos lá, na postagem que eu fiz com a foto da minha família, que não é uma panfletagem, é a conclusão da minha interpretação bíblica e teológica, que não é a igreja lotada, é a família transformada. Então não fiz isso para lacrar e nem fiz isso para você concordar. Eu fiz isso para quem julga ser importante ouvir o que eu tenho a dizer e está sofrendo a dor que eu quero resolver. Olha a frase que eu coloquei na foto da postagem que eu usei minha família. Meus 3 filhos e o meu bebê na barriga daquele. Então eu achei desrespeito, cara, da tua parte. O outro pastor, Anderson Lopes, é isso mesmo? É, Anderson Lopes. Parece que ele teve esse discernimento de dignidade, de integridade. Ele postou discordando, mas ele foi lá e vetou o rosto da minha esposa e o rosto dos meus filhos. Se é briga de homem, né? Então, beleza. Mas tudo bem, já passou a ofensa, só externei aqui meu pecado, peço perdão a Deus, peço perdão ao irmão, porque pensei mal do irmão, fui dormir querendo te cagar no cacete mesmo, tá? Mas já tá tudo bem. Se a gente se encontrar, vamos tomar um café e dar um abraço. A frase da postagem, gente, se for necessário. Acabou, Mocelim, acabou o problema. Não sei por que você criou um problema. Se for necessário. Falte o culto para salvar sua família. Ou seja, eu estou partindo do pressuposto que a igreja que o cara congrega é saudável, que aquela é uma família saudável que coopera com a igreja saudável, mas na legenda que eu vou ler daqui a pouco, um problema gerado por uma ausência não vai ser resolvido com mais uma oração, mais um culto, talvez um resgate de presença, que não, eu não apelei ao lazer, eu apelei à economia, porque essa família, sem a igreja, também é a igreja. Esse pai com a esposa, com os filhos, também é a igreja. E não ir ao culto congregacional, ficar, também é koinonia. Então, eu não conduzi, nem estou conduzindo os irmãos ao lazer, como se o lazer fosse redentivo. Eu estou conduzindo aquela família à koinonia restritiva, apenas dele. Você quer um exemplo? Domingo, eu, pastor, não fui no culto da igreja que eu pastoreio. Sabe por quê? Porque tinha 4 meses que eu não tinha comunhão com a minha mãe. Sou um cara mais fechado, correria, 33 projetos sociais que eu lidero, minha esposa, meus filhos, pastoreio, boleto para lá, boleto para cá, por aí vai. 4 meses sem ver minha mãe. Nossa, minha mãe tá chateada. Você acha que a chateação da minha mãe vai ser resolvida se eu for pro culto orar? Se eu for pro culto adorar a Deus dizendo, ó Deus, toca o coração da minha mãe, para ela não ficar chateada comigo? Não. Sabe o que eu fiz? Aluguei 3, 4 diárias num hotel, liguei pro meu pastor auxiliar dizendo, segura a pemba, não vou pro culto. E fui ter 3, 4 dias de comunhão com a minha mãe. Então, o fundamento da reflexão é se for necessário. Porque nesse se for necessário, e como eu disse, cara, para mim é aterrorizante, bicho, um pastor e um teólogo não saber lidar com as palavras, com o texto. Se for necessário. Ou seja, a pessoa no seu ecossistema de relacionamento familiar com o tempo
Igual você falou, mas não tem 6 dias na semana? Mas se não tem tempo nos 6 dias da semana? Se o cara trabalha até altas horas da tarde? Se o cara sai do trabalho e vai para a faculdade? Se for necessário, ou seja, cada um de nós vai julgar dentro daquilo que vive na relação com o trabalho, com os estudos e com a igreja. Então, se for necessário, falte o culto. Porque, por exemplo, se o filho não estiver bem com o pai, tá? Talvez a relação não vai ser resolvida com oração, cara. Porque é justamente a ausência do pai que está gerando a dor no filho. Então não se trata do lazer, se trata da comunhão, que é a igreja. Aí o pastor falou o seguinte: pode faltar ao trabalho, ao lazer, à academia, ao clube, desligar a TV e o celular. Há 6 dias para se reunir com a família, mas o pastor escolhe bem o culto para ficar em casa com a família. É brincadeira. Ouvi de um pastor que o trabalho dele não é relevante. Não há melhor maneira de salvar a família do que no culto. Tudo começa no culto, onde aprendemos a como ser família. Por isso Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá. Uma sucessão de equívocos desastrosos do pastor Rodrigo aqui. O primeiro dele foi, como teólogo, não saber lidar com as letras, com as palavras, com o contexto, né? Já pontuei isso aqui. O segundo ele diz: é brincadeira ouvir de um pastor que o trabalho dele não é relevante. Não se trata disso. Meu trabalho é tão relevante, eu creio tanto no meu trabalho, que eu não me preocuparei se um discípulo, um líder ou um pastor meu não for no culto. Porque eu sei que o meu ensino é tão emancipatório que eu não sou babysitter. Eu sou um pregador, pastor, teólogo, emancipador. Quanto mais eu querer o controle regulatório do culto do povo que eu lidero, talvez mais infantil e dominador é a minha teologia. Eu ensino para emancipar e não para controlar. Então, se um pai de família, um líder que eu lidero, um pastor que caminha comigo, me ligar no domingo dizendo não vou, assim como é comum para nós, não vou hoje. Hoje eu vou sair com a minha esposa. Eu dou um sorriso, um glória. Sabe por quê? Porque é culto na vida, é vívido, agrada a Deus. E foi o tempo que aquela família encontrou, porque não teve na semana aquele tempo, gente. Qual a dificuldade disso? Qual a dificuldade com isso? Mocelim, eu creio no meu trabalho. Tanto que eu não preciso colocar coleira no meu povo, no povo que eu lidero. A minha pregação não infantiliza, amadurece, emancipa, e eu fico feliz quando o meu povo adora a Deus fora do comunitário, fora da liturgia. Eu quero o meu povo nos lares, nas festas familiares. Eu quero o povo que eu lidero de frente à TV, no domingo, no colchão, com a coca, a pizza e a pipoca com seus filhos. Porque os filhos serão os primeiros a regalarem os olhos, porque o pai era radical demais. Radical de querer impor Jesus de goela abaixo. E o dia importante, que é o dia do culto, aquele filho dizendo, ele pode não dizer, mas ele vai concluir: caramba, hoje é um dia importante para o meu pai, para a minha mãe, mas o meu pai e a minha mãe julgou que hoje o dia importante deles é meu. Por favor, gente. Só um líder estúpido para discordar de um negócio desse, para demonizar um negócio desse. Porque assim, vamos lá. Eu prefiro que você pegue meu ensino e tente de maneira didática fazer o que eu ensinei, coloca o colchão, liga a TV, pede a pizza e a Coca-Cola. Eu prefiro que você faça isso
como uma tentativa missionária de alcançar o coração dos seus amados de uma maneira que o culto não vai alcançar, do que vocês virem para o culto com a cara amarrada, achando que o culto vai resolver o que vocês não conseguem resolver. Porque, vamos lá, gente, aqui a gente está partindo de um ponto onde a família tem que escolher um dia na semana para isso. Mas tem gente idólatra de galpão, de ministério, de pastor e de igreja. Tem gente socado, enfurnado dentro de igreja. Gente, se eu tenho uma pessoa dedicada exclusivamente a Deus na igreja, que tempo sobra para essa pessoa praticar o que eu mesmo ensino? Pelo amor de Deus, gente. Pastores, por favor. Se eu quero o povo dedicado a Deus e eu acho que o povo dedicado a Deus é o povo dedicado à igreja, que tempo sobra para esse povo praticar o que eu ensino sobre o resgate da família? Por favor. Então eu creio sim, Mocelin, que meu trabalho é relevante. Por isso não me ofende. Nem eu faltar o culto, nem o povo que eu lidero faltar o culto, porque nós iremos fazer ele de uma outra maneira, num outro lugar. Porque não está escrito na Bíblia que Deus quer restritivamente ser adorado num galpão. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Por isso eu disse que daria uma aula que talvez vocês faltaram no seminário. Isso é absurdo. Ok? Absurdo. Vamos lá. Não há melhor maneira de salvar a família do que no culto. Não, não é o culto que salva, é Jesus que salva. Vocês colocaram, então é o convívio com a família que salva? Não, não é o convívio com a família que salva, nem o culto que salva, Jesus que salva. Paulo foi salvo no culto, foi? Então, cara, que religiosidade é essa? Que limita a atuação de Deus. Porque, por exemplo, o encontro da família quebranta o coração. Ao quebrantar o coração, no próximo culto, que tal supor que um parente pode se converter? Principalmente as igrejas que funcionam em visão celular são um demônio na terra, cara. Para destruir e dividir famílias. Julgando que aquela família não convertida é a roda dos escarnecedores. Sabe? Aí não convive com a família em nome da idolatria da placa da igreja. Aí os parentes não querem converter por causa da chatice. Chatice. Mas olha só, se você convive com a sua família, cara, você vulnerabiliza o coração da sua família. Esse respeito abre portas. Caramba, cara, olha só. E quando você convidar eles para o culto, eles vão, cara, no culto. Porque você respeitou. O filho que você está perdendo o coração, quando você falta um culto para ir para o cinema, porque talvez ele quer hoje o Homem-Aranha, cara. Ele não quer o culto nem a salinha da igreja. Ele quer o Homem-Aranha. Mas tu é tão radical que diz, que chega até bater no filho. O Homem-Aranha é do diabo. Você tem que ir para a igreja, é Jesus. Aí, olha só. Aí crente e pastor se choca quando o filho adolescente se desvia do caminho. O que eu fiz de errado? Você fez tudo, cara, de errado. Porque agora, como ele está adolescente, indo para a fase adulta, ele não é mais criança controlado. Aí ele diz, agora eu posso tomar as próprias decisões. Então o que o Senhor me impunha quando eu era criança, agora eu não quero. Cara, o ensino cristão é vívido. O ensino cristão, ele é fluido, bicho. Mas vamos lá. Aí o pastor comete mais um erro grotesco. Ele termina dizendo, por isso Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Caramba, bicho. Pô, pastor, por favor, velho. Eu já te elogiei em rede social. Gente, eu acho que isso é uma tolice, tá? É uma tolice, foi uma tolice do Mocelin, do Anderson, Rafael César, eu acho, uma tolice. Mas são homens de Deus. Pode ver, né? São extremamente teológicos no que falam. Então, eu recomendo àqueles que me seguem segui-los, são saudáveis. Só cometeram uma tolice. Uma pequena tolice, tá? E eu dou uma recomendação. Eu fui ver as redes sociais de vocês.
Cara, tem muita igreja, muita teologia, muito antipetismo, antimarxismo. Coloca umas cores nesse Instagram. Não é obrigado a nada e não prova nada. Mas, por exemplo, ao olhar a rede social de vocês, não sabemos se são casados, solteiros, divorciados, celibatários. Tem uma foto de uma filha perdida. Cara, mostra o fim da teologia de vocês. É bom. Vocês são caras tops teologicamente, mas bota um pouco de vida nisso aí, senão vocês ficam aqueles calvinistas chatão, velho. Isso é ruim pra caramba também. E eu sei, vocês são apologetas como eu sou. Franz Schaeffer, nosso grande teólogo e apologeta do século passado, disse o seguinte: olha, cuidado com os hábitos adquiridos em momentos de controvérsia. Eu sou um apologeta, eu sou o homem da guerra teológica. E talvez estou na mesma trincheira que vocês. E sei porque sei que a guerra adoece, deixa a gente sempre armado, deixa a gente, cara, antena ligada, tal. E o que que a gente tem que fazer? Bicho, coloca um pouco de tempero nisso aí, um pouco de cor. Tá muito preta a rede Instagram de vocês. Coloca um amarelinho, um sorriso, um cachorro, um dog, um filho, um passeio, um beijinho, um jantar com a amada, com a cremosa, sabe? Porque assim, ó, sei lá, é uma dica. Mas, cara, olha só, Israel não era a igreja. Para começar, assim, ó, cara, tu quis estabelecer um negócio, que doideira. Israel não era a igreja. Nem sempre toda a realidade de Israel ela foi litúrgica como o templo, né? Houve o tempo das tendas, onde a presença de Deus se movimentava entre o povo. O povo montava a tenda, estava a tenda do Senhor. O povo desmontava a tenda, ia com a tenda, com a arca. Por favor, Mocelim, você é teólogo, bicho. Pelo amor de Deus. Querer discordar do que eu falei usando Josué, capítulo 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor, sendo que o contexto não fala de congregação, pelo amor do Senhor. Não fala de galpão, não fala, cara, de liturgia. Pelo contrário, está falando justamente do que eu quero falar. Josué se posicionou num contexto público no qual as 12 tribos de Israel não queriam servir a Deus na vida. E Josué fez uma análise histórica aos nossos antepassados, olha como está sendo nosso presente. O que vocês vão fazer? Vão adorar os deuses estranhos? Se entregar a eles? Ou vocês vão servir ao Senhor? Porque eu e minha casa já tomamos a nossa decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pô, Mocelim, pelo sangue de Jesus, bicho. Usar isso para concluir contexto congregacional de galpão, cara, foi um desespero infantil da sua parte que tudo bem, eu posso amenizar. Aí assim, ó, eu não sei de onde parte sua discordância, se ela só é bíblica, teológica, tudo bem. Mas olha só, ele conclui dizendo, pastores moderninhos que consertam o farisaísmo com o liberalismo. Então, eu não sei de onde vem esse pastor moderninho. É minha cara tatuada? É a minha teologia? É meu fruto? É minha família? É o quê? Aí eu chamei ele para um bate-papo no privado, até porque ele já tinha me chamado para uma live. Aí ele diz, ó, te chamar para uma live não é concordar. Não, mas eu nem tinha falado sobre o que eu falei quando você falou isso e me convidou há 4, 5 meses atrás e eu na correria nem te respondi para aceitar a live. Então esse pastor moderninho liberal parte de onde? De uma dor, de uma mágoa? Tá chateado comigo? Te fiz alguma coisa sem entender que fiz? Porque assim, ó, deixa eu ver o texto aqui que ele me respondeu. Eu te chamei para uma live sim,
Mas o fato de ter chamado não significa que tenho que concordar com tudo que diz. E nesse ponto eu discordo. É como disse no texto, a pessoa tem tantos dias para ficar com a família, aí sugere-se que ela fique no dia do culto. Mas se o querido irmão discorda, aí eu já saí de liberal para voltar a ser irmão. Então não estou entendendo nada. Porque para mim o liberal não é meu irmão. Mas se o querido irmão discorda, faz parte. O liberalismo teológico é a crença de que a Bíblia tem erros. E eu sei que o irmão não é liberal nesse sentido, de acreditar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Acredito que é um flerte com o liberalismo ao negar o mandamento claro de congregar. Não há idolatria de galpão, há o mandamento de congregar. Que doideira, né? Porque olha só, Israel não é a igreja. E ele usou o texto de Israel para fundamentar o pensamento. A igreja cristã, né, inaugurada no Novo Testamento, ela também não tinha galpão e nem templo. O templo era do judaísmo. A igreja cristã primitiva, relatada em Atos, ela não tinha galpão. Franz Schaeffer, no apanhado Igreja do século XXI, cataloga a possibilidade de existências de mini galpões no contexto de Atos dos Apóstolos, quando algumas famílias vizinhas se convertiam, elas quebravam as paredes interiores e formavam um tipo de sala grande ou de galpão. Mas a igreja nunca teve galpão. A igreja nunca foi um lugar. Hoje, se a gente perguntar onde fica a igreja, aí a gente vai apontar. Mas em Atos dos Apóstolos, se a gente perguntasse onde é a igreja, ninguém saberia, porque a igreja não era um lugar, a igreja era um povo. A igreja era um procedimento, um comportamento, era um comprometimento com um cabeça que lidera um organismo, que distribui esse organismo em todas as esferas da sociedade. Então, cara, dizer que o que eu disse é um ataque ao mandamento de congregar, pô, como você está chegando a essa conclusão? O que você conhece de mim, cara, para chegar a essa conclusão? Surreal, né? Porque olha só, vamos lá novamente. Mocelin, Anderson e Rafael, todos são pastores. Portanto, todos deveriam ser teólogos. Portanto, todos devem ter habilidades com o texto. A legenda da minha postagem é: a idolatria do galpão destrói famílias. Mais uma vez, vocês ferram com a interpretação de texto. E vocês são teólogos. Pelo amor de Deus. A idolatria do galpão destrói famílias. Por favor, gente. A idolatria do galpão. Eu não estou dizendo o congregar destrói famílias, o ir para a igreja destrói família, o ser pastoreado destrói família, o ser discipulado destrói família, falta o culto, não vai para a igreja porque a igreja está destruindo famílias. Pelo amor de Deus, a idolatria do galpão destrói família. É o título da reflexão. Ou seja, idolatria é toda relação disfuncional que a gente tem com algo. A relação daquela pessoa com aquela situação é disfuncional, portanto é idolatria. Sou pastor, começo a reflexão. Mas entendo que a principal experiência espiritual de um cristão é seu lar. Justamente por causa disso, Deus inaugura a existência humana com uma família e termina com a família. Ele começa o mundo com a nossa família e termina o mundo com a família dele, obviamente a igreja. Não como instituição e nem como galpão congregacional, mas como um povo redimido. Sou pastor, mas entendo que a principal experiência espiritual de um cristão é seu lar. Abre aspas. Eu ensino o povo que eu lidero o seguinte: se um dia chegar no Brasil a perseguição para impedir o culto coletivo, sua casa é igreja, é dentro desse contexto
meus amigos pastores. Eu não sou liberal, eu não estou atacando o mandamento da congregação. Eu estou levando uma didática para o povo entender o que disse o N. Gruden em seu livro Famílias Fortes, Igrejas Fortes. A igreja só vai ser forte a partir das suas famílias. Quem são os desigrejados? Os desigrejados foram os maiores ativistas da igreja nas últimas décadas. E eles perderam tudo: dinheiro, tempo, vigor, foco e família. E hoje lidam com a dor. Obviamente que eu não estou passando pano e nem amenizando a responsabilidade que o desigrejado tem de achar, é obrigação dele achar uma igreja perto da Bíblia na cidade dele. E não uma igreja perto da sua conveniência, como diz Paul Washer. Mas parte significativa dos desigrejados são os enlutados da falsa forma e a forma idólatra de fazer igreja, que é a maneira escrava. Se você for proibido de ir para a igreja, você é a igreja? Parte disso. Quando eu quero resgatar a família, eu não estou dizendo que a igreja não é importante. Eu estou dizendo que essa família que está buscando a igreja perfeita talvez não seja a família ideal. Ou seja, o foco do meu ensino é para transformar a família. Porque qualquer igreja que receber essa família transformada vai ser uma bênção. Esse é meu ecossistema, pastores. Então não pega uma postagem para definir minha teologia, amigo. Porque eu estou trabalhando e trabalhando muito, principalmente com os danos que a religiosidade causou, que o liberalismo causa, mas também que a religiosidade em forma de zelo, como disse Paulo em Romanos 10 sobre o seu povo judeu. Tem zelo sem entendimento. E talvez essa dedicação radical que eu vi e experimentei é disfuncional para o funcionamento da família. Sou pastor, mas entendo que a principal experiência espiritual de um cristão é seu lar. A igreja não é o plano A de Deus. A igreja existe por causa do plano A. Deus inaugurou a criação do mundo com um templo ou com uma família. No contexto da igreja primitiva, a igreja estava num galpão ou em um lar. Então, Deus criou a igreja? Sim, mas criou ela depois de criar a família, ou seja, posso concluir, sem cometer um erro teológico, que no cronograma de prioridade, a religião evangélica, ou o cristianismo, ou a igreja, ela existe para redimir o que primeiramente foi perdido. O que foi perdido? A família e a sua relação com o seu Criador. Ou seja, a igreja não é eterna. Eterno é o fruto que a igreja produz em nós e, consequentemente, em nós como família. Penso eu, continua a reflexão, não adianta mais um culto e mais uma oração para um problema que existe pela ausência. Gente, olha só, texto, teólogos, texto. Pressuposto, se existe um problema, esse problema existe por causa da ausência do pai, da ausência da mãe, da ausência do filho, da ausência do parente. Olha, se o problema foi gerado porque você não está visitando sua mãe há 4 meses, como eu dei o meu exemplo aqui, a solução não é orar e ir ao culto. A solução é investir tempo com a minha mãe. E eu, no meu exemplo, trabalhando, cara, muito como eu tô, eu não vou ter tempo durante a semana para ter um tempo com a minha mãe. Por isso que eu falei, faltei o culto domingo. Era necessário. Porque o meu problema com a minha mãe existe pela ausência. E não por uma intervenção do mal. E eu vou ter que orar e buscar Deus para resolver. Não. É só presença. Só sentar com a véia, tirar uma foto, tomar água de coco, comer um salmão, comer uma pizza, comer um sushi. Problema resolvido. Volto pro culto. Quando eu bater o fio nela dizendo, minha véia, vamos pro culto, o coração dela tá disponível, vulnerável, fácil.
Claro, meu filho, vamos. Mas se ainda tivesse ferida por causa dos 4 meses, é nesse contexto. É nesse contexto que eu estou falando. Existem vezes, não é todas as vezes, existem vezes. E isso não é o mesmo que todas as vezes. Isso não é o mesmo que uma apologia contra a igreja e contra o culto. Existem vezes que é melhor, que o melhor culto é não ir ao culto. Existem vezes. Por favor, honestidade textual. Continua o texto. Puxe o colchão para a sala, peça uma pizza, deite seus amados, ponha um filme. Vai ter conexões que eu posso fazer no sofá da minha casa com o meu filho, que eu não vou conseguir fazer no culto, gente. Oh, meu povo. Porque no culto eu vou para um lugar, ele vai para a salinha. Gente, por favor, gente. Vamos se esforçar intelectualmente só um pouquinho. Se vocês tivessem o que falar sobre mim biblicamente, gente, ó, o pastor Anderson, cara, ele é equivocado teologicamente, ele já deu umas 10 falhadas aí teologicamente, umas 10 heresias a gente já tem dele. Tudo bem, gente. Mas vocês não têm nada para falar de mim bíblica e teologicamente. Tem para falar da minha cara feia, da minha barba, das minhas tatuagens, dos pastores aí que eu confrontava por causa dos abusos sexuais e perdi sim o tom da minha voz. Falei mais alto do que eu deveria, obviamente, que eu tive que gritar porque ninguém quer dialogar. Você pode ter um monte de coisa. Que eu relativizo as Sagradas Escrituras, pelo amor de Deus, bicho. Por favor. Continua a reflexão. Acredite em mim. Sua família não está abaixo da obra de Deus. Na verdade, sua família é um dos motivos da obra de Deus. Não permita que a religiosidade furte seus abraços. Esporadicamente, de vez em quando, é o que significa esporadicamente. Não é toda vez, não é toda semana e todo domingo. Esporadicamente, falte a um culto dominical para que você celebre um culto familiar sem a necessidade de espiritualismos. Jesus é a palavra, gente. Jesus é o verbo, Jesus é a teologia. Cara, quando você vê um cara chatão, velho, quando eu digo culto familiar sem espiritualismos, eu estou dizendo que qualquer vínculo de amor com uma família é um ato redentivo, cara. Ir ao cinema com o filho é uma boa pedida. Levar a esposa para um jantar romântico seria extraordinariamente espiritual. Sabe qual é o nosso problema? A gente não aceita que nós fomos feitos seres humanos. A nossa guerra por santidade supõe que essa santidade vai dar a nós uma esfera angelical. Tá doido? Se você for honesto agora, acabar a live e voltar para a vida real e olhar para tua esposa, talvez tu nunca jantou fora. E talvez tem meses. Eu, como pastor, por que eu segui esse caminho de libertação do povo de Deus, da religiosidade, mas sem perder o comprometimento bíblico? Porque um dia minha esposa sentou comigo dizendo, olha, você está muito dedicado à obra de Deus. Tem quanto tempo, Anderson, que a gente não namora? Aí na minha cabeça, oxe, a gente namorou semana passada? Cara, ela começou a chorar e disse, tem 4 meses que nós não transamos, não namoramos, que você não me beija. Cara, eu comecei a chorar na cama. Comecei a chorar. Meu Deus, que idolatria. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Estou enchendo a igreja, esvaziando minha casa.
E obviamente que a gente tem que dançar nesse ritmo. Estou muito dedicado à obra, cadê minha família? Estou muito dedicado à minha família, cadê a obra? É essa dança. O que Paulo disse à igreja por meio de Timóteo? Olha, aquele que não cuida dos seus, especialmente os de sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Se você não cuida da sua família, você é pior que um infiel. Tá lá, pô. Tá lá também. Então, saindo do pastor Mocelin, que me chamou de moderninho e liberal, e eu não sei Não sei. Não sei o que está no coração dele quando ele se expressa dessa maneira. Não sei. Porque se fosse uma discordância teológica de um texto, ele se posicionaria. Mas ele conclui o texto indo para o pessoal. Então, às vezes, ele tem algo, né, no coração dele e eu não posso responder por isso, né? E o pastor Rafael César, eu acho que esse é o nome, é pastor da mesma congregação que ele. Ou seja, repostou e foi na mesma onda que ele. E os dois são reformados, apologetas, como eu disse, a rede social deles impecável, teologicamente, muito conteúdo bom e top. Siga os dois, eles vão abençoar vocês demais, bíblica e teologicamente. Mas, cara, pode virar esses caras da cara carrancuda, os chatão, né? Os teológicos chatão, os calvinistas chatinho, né? Que vê heresia em tudo. E às vezes, como eu disse, tem que temperar um pouco ali de alegria, de família. Bota um outro cenário também no Instagram de vocês, pra gente se alegrar. Por isso que eu disse, olha, minha teologia tem face. Por isso que eu amo, não é uma exposição ou uma vaidade. Eu amo dar cara à minha teologia. Postar meus cachorros, meus meninos, minha nega véia, que eu chamo de minha namoradinha. Minha teologia tem face. Qual é a face da minha teologia? Eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a palavra de Deus, eu amo tanto a teologia bíblica, eu amo tanto a igreja do Senhor, que o meu amor a essas realidades transformam quem eu sou e eu volto melhor para a minha vida. Então mostra a conclusão, porque é isso, é nesse ecossistema que eu estou empenhado em trabalhar. Ajudar os meus irmãos a darem face à sua teologia. Aí o Anderson Lopes pegou garupa hoje, né, que é outro pastor, e ele também aí um amigo meu me mandou a postagem, aí eu falei bem assim, pô, pilantra, hein? Não precisa ter feito teologia, mas interpretação de texto é o básico para um pastor. Depois das 13 horas você vai sentir vergonha dessa postagem. Deus abençoe. Aí ele colocou, boa tarde. Meu texto não é contra você, mas contra a ideia. Admiro o que tem feito, mas discordo de como colocou o ponto. Deus abençoe. Ele, cara, faltou com hombridade, né? Com honra, porque olha o texto do cara. Olha o que o cara falou no texto, para depois o cara ficar variando na integridade dele, né? O conselho parece bom, tem um quê de revolucionário, de heróico, de antirreligioso, de piedade, mas é um cavalo de Troia. Passe tempo com sua família, para isso prefira trabalhar onde mesmo que não lhe dê o último modelo de iPhone. Lhe dê tempo com a família. Não preciso me alongar, você entendeu. Para passar tempo com a família, você tem muitas outras coisas de menos importância para negociar. Ao faltar no culto para salvar sua família, você está dizendo que o filme, o sofá, a pipoca tem poder de redimir sua família, mas o culto não. Parêntese. Olha que doideira. Ele concluiu de maneira estúpida, que isso aqui é estupidez, que eu estou dizendo que o lazer vai redimir a família. Aí ele se opõe ao lazer que redime, dizendo que o culto vai redimir. Ou seja,
não é Jesus mais que salva. Para ele eu estou dizendo que o lazer vai salvar. E ele está dizendo que é o culto que salva, não é mais Jesus. Qual a base bíblica? Então o pastor Anderson Lopes quis dizer que eu disse que o lazer redime. E não foi isso que eu disse. Aí ele disse que o culto redime. Aí, cara, se eu estou dizendo que o lazer redime, eu quebrei a soberania salvífica de Jesus. Se ele está dizendo que o culto redime, ferrou. Aí Jesus já não é mais salvador. O cinema salva, o culto salva. E a gente só está tratando de ambientes. Assim como Jesus pode expressar sua salvação, sua redenção em um culto, ele pode fazer isso em qualquer lugar, como fez na estrada de Damasco com Saulo de Tarso. Como fez comigo quando eu estava transando com a minha namorada, me veio a metanoia e eu comecei a chorar em cima dela transando. Então Jesus não tem ambiente para salvar, amigo. Jesus não tem ambiente para redimir. Por favor, culto tem o seu lugar. Mas dentro da minha reflexão, nada tem a ver a estupidez com a qual você interpretou isso, tá? Ele continua. Tá, não, me fez lembrar de algo aqui. Beleza, vocês estão idolatrando o culto, o galpão, achando que eu estou dizendo para os cristãos idolatrarem o lazer. Parábola do bom samaritano. Jesus irritou os religiosos quando ele colocou sacerdote e levita dentro da parábola. Ou seja, existia o templo do judaísmo e a liturgia do judaísmo e as figuras centrais da religião, sendo o levita e o sacerdote, ambos têm função fundamental litúrgica. Tem horário marcado com Deus. Eu tenho que ir para o culto. Vai dar 19 horas. Eu vou cantar no louvor. Eu vou pregar o sermão. E Jesus conta uma parábola revolucionária. Já que você usou essa palavra para me definir. Jesus contou a parábola do bom samaritano para irritar mesmo a religião. Tem um templo, a liturgia, o horário marcado. E a estrada perigosa, né? Entre um e outro. E o samaritano ferido ao longo do caminho, sabemos teologicamente da tensão entre judeus e samaritanos. Né? Ah, não, desculpa. O bom samaritano é aquele que redime um homem ferido. E por que Jesus usou a figura do samaritano na parábola? Porque o samaritano, não sendo respeitado pelo judeu, não é a pessoa certa, segundo a religião, para fazer a coisa certa. É quase como se fosse um gay na pós-modernidade. Tem o pastor e o ministro de louvor, e os dois estão indo para o culto, para a igreja, para o galpão, para o templo, e tem alguém sangrando, precisando de ajuda no meio do horário. E eles dizem, você tá maluco? Meu compromisso é com culto, meu compromisso é com Deus, aleluia. E deixa um homem ferido. É como se Jesus estivesse contando isso no século XXI. Aí passa um gay, ou seja, a pessoa errada para fazer a coisa certa. E pega o homem, cuida dele, limpa as feridas, leva para o hospital, paga o tratamento, viaja e diz, estou indo viajar. Se ele gastar mais do que eu paguei, quando eu voltar, eu termino de pagar. Gente, não podemos confundir zelo com doidice, zelo com idolatria. Parábola do bom samaritano, dever de casa. É Jesus irritando o horário do culto. É Jesus irritando a religiosidade, dizendo, há um fim para a teologia. Tu é teólogo? Sou. Tu é pastor? Sou. Tu é crente? Sou. Tu ama a Bíblia? Amo. Eu tenho 5 versões da Bíblia. Eu faço seminário de teologia. Ok. Há uma face para a sua teologia. Há um fim para a sua teologia. E qual é o fim da sua teologia? Viver, amar, transformar, influenciar, brilhar, ser luz do mundo, ser sal da terra, fazer a diferença na vida das pessoas. Ou seja, gente, parábola do bom samaritano
pode também mostrar pra gente que Deus pode ser adorado de vez em quando, de uma outra maneira que não a óbvia. Deus é adorado em si mesmo, mas tem vezes que Deus também pode ser adorado no outro. Tem vezes, nem sempre. Deus sempre será adorado em si mesmo. Mas a parábola do bom samaritano mostra para nós que de vez em quando Deus pergunta para nós: tá afiado teologicamente, não tá? Tô afiado teologicamente. Mostra isso para mim no outro. Quem de nós faltaria um culto para dar um sopão? Quem de nós faltaria um culto para levar um doente no hospital? Ah, mas você tem a semana toda para fazer isso? Tá, beleza, ok. Mas se aconteceu um imprevisto? Se aconteceu um imprevisto? Toda teologia tem um fim: viver e amar e influenciar. Toda teologia tem uma face. Para mim não há avivamento mais lindo. A gente acha que o avivamento é o culto lotado. E para mim avivamento é a família transformada no café da manhã de domingo. Me desculpe se eu estou concluindo assim, e eu estou disposto biblicamente a ser corrigido. Se vocês podem me corrigir biblicamente, tudo bem. Mas se não puderem usar a Bíblia no contexto correto para me corrigir, por favor, lutem para dar uma face à teologia de vocês, porque a minha tem. E eu estou lutando para que a minha tenha um rosto, uma face. Eu quero ser o bom samaritano. Eu quero ser o sacerdote, tendo horário no culto, sabe? Mas eu amo quando Deus quebra meus protocolos, porque o culto é para Ele. As pessoas me perguntam: pastor, eu posso, ao invés de dar o dízimo para a igreja, comprar de cesta básica? Não, não pode. Porque o dono do dízimo é Jesus, Ele mandou. A gente não pode fazer o que faz por uma dor. É isso que eu estou dizendo. Então a gente quer... algo é de Deus, Deus pediu culto, Deus pediu dízimo, Deus pediu a obediência. E dízimo aqui eu não estou falando de religiosidade de 10%, estou falando de entrega financeira, seja ela qual for, doação, oferta, por aí vai. É de Deus. E se é de Deus, quem é o comedor de feijão, pastor, para colocar norma? Há um limite no pastoreio. E esse limite não pode ser controlador daquilo que Jesus requisita de maior da vida de um crente, que é a sua transformação, o seu testemunho, a sua vida, a sua família. Quantos de nós, gente, não perdemos datas importantes por causa de religiosidade? Quantos de nós não perdemos amigos? Agora vamos para uma parte que dói, porque dói em mim também. Onde estão os teus amigos não crentes que você perdeu por causa de estupidez? Porque às vezes os seus melhores amigos não eram irmãos na fé, mas eram mais irmãos, literalmente falando, que os seus próprios irmãos na fé. Onde que estão essas pessoas que você afastou por chatice, por religiosidade? Às vezes, a gente deu a Deus até o que Deus não pediu, sabe? Por causa de doideira da nossa cabeça. Por causa de doideira de religiosidade, cara. Mas voltando ao pastor Anderson Lopes. Você está ensinando seus filhos que se tiver que cancelar algo para tratar de um assunto importante, que seja o culto dominical. Não, gente, por favor. Não algo que acontece nos 6 dias da semana. Você está ensinando seus filhos que a igreja é apenas um mal necessário, mas quando as coisas complicam é o lazer que vocês precisam. Doidinho. Quem falou que o galpão é a igreja? Que doideira. Onde que vocês estão com a cabeça?
Vocês se formaram teologicamente com a Genoduc, gente. Pufa, que... Não é possível não, velho. Não é possível não. Foi a Genoduc que... Foi o Valdemiro Santiago que formou vocês? Teologicamente? Pelo amor de Deus, cara. Por favor. Olha o que ele disse, cara. Por isso que eu falei que ele, cara, não foi íntegro, né? Porque quando eu fui abordar ele pessoalmente, não tenho nada a ver com você, só com as suas ideias. Mas olha o esculacho que o cara faz no CPF. Porque quando a gente discute ideias, a gente discute CNPJ. Não discute CPF. Esse é o problema de ter um compromisso maior com a lacração do que com as escrituras. Velho do céu, o cara disse, eu respeito o que você faz. Olha como ele é franguinho, cara. Por favor, cara. Por favor. Você é pastor e teólogo, você não pode ser frango moral. Tem que ser homem. Homem que honra as calças. Que honra a palavra e tem postura de homem, cara. Esse é o problema de ter compromisso maior com a lacração do que com as escrituras. Por favor, como que tu diz que me respeita e me chama de lacrador e a minha lacração tem maior relevância do que as escrituras? Você tá de brincadeira, cara. Fez uma hermenêutica porca. Olha, bicho do céu. Distorce o significado da coisa e chama ela de redenção. Como disse na semana passada, olha o que ele disse. Discursa como um reformado, mas vive como um liberal. Caramba! O que eu posso dizer? Pensando bem, talvez você esteja realmente salvando sua família ao faltar nesse culto, onde ensinam que faltar culto é redentivo. Cara, que infantilidade. Eu acho o seguinte, que eles só se ofenderam porque talvez possa ter discípulos deles, né, ovelhas, seguidores, que possam ter, ou me seguem, ou repostar alguma coisa, porque não tem sentido esses caras se posicionarem de uma maneira tão tola como se posicionaram, cara, sendo que eles não podem abrir a Bíblia para me reprovar, dizendo que eu tenho um compromisso com lacração e não com as escrituras sagradas. Pelo amor de Deus, dizendo que eu fiz uma hermenêutica porca. Qual é a hermenêutica porca, cara? Que hermenêutica eu fiz, porca? Que interpretação equivocada eu estou fazendo aqui do texto, sendo que, como eu disse, Israel não era a igreja. E a fala de Josué que foi usada, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não tem conotação congregacional coletiva, mas testemunhal pública entre adoração e idolatria. Mostrei para vocês que a igreja primitiva não tinha galpão e que nós não podemos cometer o erro hermenêutico existencial para com a igreja, chamando o galpão de igreja. Então ele disse, olha, a igreja, quando você falta o culto, você falta a igreja. Não, a igreja não é o ir, é o ser antes do ir. A igreja pode se reunir nos lares, ela pode se reunir na família, ela pode se reunir no galpão, mas a estrutura, gente, não é a igreja. Cara, por favor, gente, quarta série tô dando aqui para pastor e teólogo. Pô, cara. Botar toda a força, esperança e expectativa de que o galpão é a igreja. Pô, meu filho sabe isso. O vamos para a igreja não é o vamos para o galpão, é vamos encontrar os irmãos. Mas os irmãos que eu posso encontrar no galpão também são os irmãos que eu posso servir em casa ao não ir encontrar os outros irmãos no galpão.
Deixa eu falar porque nós somos inúteis. O IBGE fala que nós já somos mais 50 milhões de brasileiros da fé cristã. E nós temos 212 milhões, mais ou menos, de habitantes na nação. Ou seja, a gente tem 3 ímpios para cada crente. Olha onde esses 3 pastores não conseguem alcançar o meu raciocínio teológico. De querer ensinar os irmãos o compromisso com Deus, além da liturgia congregacional. Sem diminuir a liturgia congregacional. Ela é de extrema importância, ela é fundamental. Mas Deus também quer que o culto da vida comece quando o culto entre os irmãos, que o culto da vida comece quando o culto entre os irmãos termine. Tá? Se nós entendêssemos o que eu busquei ensinar nessas postagens, porque não foi uma postagem só. Um dia inteiro eu me dediquei à família. Postei 5 vezes, gravei vídeos e fiz lives sobre família nesse dia. Então vocês pegam uma postagem, pegam o ecossistema, pegam o storytelling todo para concluir. Mas, pois bem, se vocês entendessem e vocês abraçassem um pastoreio emancipatório, vocês precisam, né, mudar as estruturas familiares de vocês. A gente é 50 milhões de evangélicos para 160 milhões de incrédulos, ímpios. Ou seja, 3 para 1. Bom número para todo espartano, né? Como disse no filme. Que número maravilhoso para um crente. Minha missão já está cumprida. Porque eu tenho uma esposa, 4 filhos. Já cumpri mais, excedi o meu papel. É só isso que... Esse é o fim, meus amigos pastores que discordaram de mim. Esse é o fim da minha teologia. É querer mostrar para nós que a parte que fica também é importante. Porque a parte que fica define o nosso todo congregacional. Se as famílias não prestam, nenhuma igreja vai prestar, porque a igreja é o encontro dominical das famílias. Se as famílias vão bem, a igreja explode e a gente tem que alugar cada vez mais galpões gigantescos para caber o impacto da transformação. É só isso que eu estou querendo ensinar. Volte para casa e considere que aquilo que fica também é a igreja. Porque, como eu disse, se fôssemos proibidos do culto público, seríamos a igreja? Meu lar é a igreja? Meus filhos estão aprendendo o evangelho com o exemplo que eu estou dando? Meus filhos amam a Jesus porque o pai ama a Jesus? A minha esposa é quebrantada, interessada mais na santidade do evangelho porque o marido dela levanta um altar doméstico? É só isso, meus amigos pastores, que eu estou tentando ensinar. Então vocês foram meninos, tolos, inconsequentes, de pegar uma postagem e querer definir toda a minha teologia. Não sou moleque, não sou menino me aventurando em rede social. Tá? Então vocês foram muito infelizes nessa tentativa de macular meu nome e meu trabalho. Por isso me achei nessa responsabilidade de vir aqui. E eu não tô indo contra a comunhão dos santos. Mas a minha família também é a comunhão dos santos. Por isso, às vezes, ficar faz parte do ir. Se eu quero ir mais longe, às vezes eu tenho que voltar. Todo mundo quer fazer missão na África. Mas ninguém quer entender que as missões na África são impulsionadas por um lar transformado. Quer fazer missões, quer ser um bom pastor, quer ser um bom obreiro da casa do Senhor, volte para casa, porque a tua casa é o verdadeiro trampolim da sua vocação espiritual. É só isso que eu quero ensinar. Então não sejam inconsequentes de pegar uma parada isolada e querer, olha o herege que quer ir contra a congregação. Não. Eu só estou preparando a igreja para o futuro. Porque essas ideologias humanistas e ateístas, daquilo que vocês atacam, que é o marxismo cultural, vencerem as nações nos próximos anos, nós seremos proibidos
do nosso culto público. Você sabe disso, né? Por isso que a gente tem que lutar contra essas ideologias. Mas se fizer parte da soberania de Deus nos proibir ao culto público, como que está a sua família? Se hoje Jesus pudesse testemunhar sobre sua família, o que ele diria? O que ele diria sobre você individualmente? Amar igreja, placa de igreja, galpão, é fácil. Quantos vocês voltam para casa com alegria, sabendo que os seus vão recebê-los com alegria? Quando vocês saem de casa para um culto e suas famílias não estão com vocês na casa do Senhor, você faz falta ou faz favor quando sai? Às vezes é tão chato, que quando você vai para o culto no domingo, seu filho fala, ufa, o pentelho saiu. Quando você sai de casa, tu faz falta ou faz favor? Martinho Lutero, quando deixou o monastério por causa da reforma protestante, casou com Catarina Vambora, freira. Até ele entendeu o Paranauê. Ele disse, olha, uma das principais missões de um homem de Deus é, ao sair de casa para o trabalho, deixar sua esposa com saudade pelo seu regresso. E uma das principais missões dessa mulher é dar motivos para que esse homem queira voltar para casa. Que o seu lar seja um fenômeno, um espetáculo espiritual, que a tua família seja a tua paróquia, tua igreja, tua santidade, teu altar, teu selo, tua medalha. Mesmo que tudo acabe, mesmo que tu saia de uma igreja para outra igreja, a tua família é irresistível. A tua família é uma amostragem do reino de Deus. Ela é uma transparência para o evangelho. A tua família é um atalho para o caminho que Jesus é. É isso que eu quero ensinar para vocês. É isso que eu estou ensinando para vocês. Tá bom? Meus amigos pastores, me perdoem o tom da voz, então eu luto, né, para ser didático, para ser gentil. Como eu disse, se eu me equivoquei em algum ponto, me exaltei, é porque vocês tocaram o que é caro para mim, que a minha família usarem a foto da minha família, que eu não usei como um panfleto, mas como um selo da minha teologia, tá bom? E me perdoem minha grosseria, minha estupidez, naquilo que me excedi, mas acredito que esse diálogo foi bom, diálogo aspas, né? Para trazer clareza, me inspirou, né? Isso faz parte até da soberania de Deus, eu acho, essa treta, porque me obrigou a vir a público tornar mais clara a minha teologia e, sem dúvida, trouxe muita edificação ao povo de Deus, tá bom? Então me chamando de pai pet aí. Ai, tamo aí. Deus é bom, vai dar tudo certo e uma hora a gente se encontra. Mas acredito que vocês se equivocaram, são homens de Deus, vão ponderar isso aí. Não que vocês não possam discordar de mim e fazerem isso publicamente. Não, não é isso. Podem fazer sempre. Mas antes de fazer agora, sempre busquem analisar contexto, timeline, quantas heresias esse cara já cometeu, ele é reprovado, ele é imoral, como é a família dele, como são os projetos dele, as igrejas que ele pastoreia. Então se formem de tudo antes de concluir que eu sou um liberal, um herege, estou cometendo um equívoco porque toquei formas. Como eu disse no início, liberalismo é tocar essência e fundamento e não forma. Então eu estou tocando formas, não fundamentos. Jesus teve pensamento disruptivo, revolucionário, não pejorativamente falando. Por quê? Ele desafiou formatos, mas nunca desafiou fundamentos. Para que se cumpra o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele citava, ele curava alguém e confirmava um profeta. Mas ele desafiava a estética da religião.
E é só o que eu estou fazendo, desafiando a estética da religião, querendo que os meus irmãos mergulhem mais profundamente na essência, naquilo que verdadeiramente importa, tá bom? Então, tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês e a gente vai se vendo aí, tá bom? É nóis!